Saudações desse seu coração maravilhoso. Hoje eu vou tentar pelo menos falar, explicar por que uma mandala ajuda uma pessoa. Quais os benefícios que a pessoa pode obter através de uma elaboração de uma pintura de uma mandala. Lembrando, para você que nunca ouviu falar nessa palavra, que mandala quer dizer círculo ou centro, ou seja, todo objeto que tem um centro, tudo que tem um centro é mandala. Portanto, mandala está em tudo, porque tudo existe no centro. Para onde você olhar é o centro. Inclusive esse centro não é só o centro de alguma coisa, é o centro de tudo, porque o todo é infinito. Então, para onde você encontrar o centro, é o centro do mundo. Não existe um centro só de uma coisa. O centro é o centro. Pode ser de uma coisa suja, que é também o centro do mundo. Para onde você mirar, para onde você parar, onde você olhar, para onde você se concentrar, você está no centro do mundo. Por isso, não é exagero você dizer que você é o centro do mundo. Não no contexto egóico. Agora, por que uma mandala ajuda uma pessoa? É claro que existem várias explicações, você vai encontrar muitas. Mas eu vou partir aqui do ponto de vista psíquico. Alguns autores, sobretudo os haitianos, falam que a formação do caráter de uma pessoa se dá justamente na primeira infância. A nossa primeira infância, ela é decisiva para como será você, como será esse adulto, como é que é você, né? Como você se construiu. As bases disso estão sobretudo nas primeiras fases da infância, que vai ali da barriga da mãe, ali por volta de 6, 7 anos, 5, 7 anos, e o complemento, o amadurecimento de tudo isso vai se dar na adolescência. Isso é o que alguns autores chamam de formação do caráter. A formação do caráter é muito importante porque ela vai expressar o conjunto de toda a sua psique, de todos os seus hábitos, do conjunto de todas as características, de tudo que compõe os seus jeitos, a sua forma de funcionar, a sua mentalidade, o seu jeito de reagir, o seu jeito de se defender, o seu jeito de atuar no mundo, tudo isso está condicionado pelo seu caráter. E o caráter ele reflete não só a sua personalidade, como também ele é composto pelo seu temperamento. Então é algo muito importante. E esse caráter ele vai se dando a partir da passagem da criança através das etapas da vida. E cada etapa tem uma característica diferente. Existe uma etapa em que a criança está totalmente fundida com a mãe, ela está ali dentro, ela está em fusão. Ela não reconhece o que é mãe, o que é ela. Existe a outra fase, quando ela sai da barriga, que ela está em simbiose com a mãe, ela está identificada, ela depende da mãe. Então, ou seja, já é um contexto totalmente diferente. E aí ela usa a boca e tudo mais. E existe uma outra fase em que ela vai ganhando mais independência. Ela começa a andar, começa a manipular as outras coisas, começa a reconhecer que a mãe não é tudo, ou seja, ela sente outra coisa. E vai existir uma outra fase em que ela vai se identificar, ter uma identidade, vai desenvolver uma identidade. Então ela vai sentir prazeres nos seus genitais, vai ver que as coisas se manifestam em casais e tudo mais, né? E tudo isso aí é um ciclo que se completa, né? Aquilo que da psicanálise a gente chama que é a fase oral, fase anal e fase genital. E tudo isso vai ser completado, vai ser amadurecido até o processo da adolescência. Mas o processo mesmo se dá ali nessas três fases. Então o que acontece? Por que eu estou falando disso para falar de mandala? Porque quando a gente fala em mandala, a gente fala em círculo e centro, né? E círculo é uma forma harmônica, é uma forma que é, podemos dizer, perfeita, onde nenhuma parte ela é excluída. Claro que você pode ter mandalas disformes também, claro, obviamente, mas o sentido da forma original que se organiza tudo é a esfera. A esfera é a base de tudo. Se você vai olhar isso desde das galáxias, dos planetas, né, tudo. E nós, se você observarmos, a gente olha para a gente e não vê assim a gente como um círculo. Claro que tem pessoas que são mais arredondadas, mas não é totalmente um círculo. Mas se você observar o nosso umbigo, ele é o centro que separa a direita e a esquerda, as diagonais, o alto com o baixo. E ele é também uma mandala.
O nosso olho, ele é uma esfera quase que perfeita, e nós fomos feitos para vermos. E é justamente na fase embrionária que se dá a, a formação, né, do folheto. O folheto embrionário que a gente forma ali, que é o processo do ectodermo, a gente tem o que ali? É a formação do sistema nervoso. Ele se dá conjuntamente com a formação dos olhos, com a formação dos ouvidos, da pele. Então, o sistema nervoso, todo ele é construído nesse período. E aí, o que acontece? O olho, basicamente, vai ser muito decisivo para a formação do nosso ego. Inclusive, tem um determinado autor que fala nisso. Que nós fomos feitos para vermos. Nós, mesmo que você seja cego, você funciona como se estivesse vendo. E o olho não é à toa que ele é uma mandala perfeita. É uma forma, né, do nosso corpo, é a que é mais oval. E a íris é uma mandala quase que perfeita. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai se dar, esse processo se dá na barriga da mãe. E ele pode se estender, segundo alguns autores, até alguns dias depois do processo do parto. Um parto difícil, um parto bom, vai ter reflexos nisso, nessa fase. Essa é a primeira fase. É a primeira fase que a criança passa, quando ela está na barriga da mãe. Alguns autores chamam da barriga da mãe até a fase de amamentação, que vai ali de 9 meses, 1 ano e tal, tudo mais. Essa fase é chamada fase oral. E aí o que acontece? Nessa fase, a criança, se tudo passar bem por essa criança, ela vai ter uma tendência, se ela passa muito bem, sem nenhum problema, a tendência é que ela vai ter, olha, lá na frente ela vai sair ganhando muito. Quando ela chegar na fase anal, vai sair ganhando muito. Não é? E se ela não tiver problema na fase anal e não tiver na fase genital, nossa, ela é uma coisa rara. Essa criança seria uma criança que é chamada genital. Ela teria atingido, né, passado de uma forma muito incrível, né, por esse processo. Mas quando isso é o que geralmente não acontece, em virtude da nossa sociedade ser tão difícil e de nós herdarmos problemas dos nossos ancestrais, né, nossa mãe, nosso pai, por mais que tentaram ou tentam proteger, sempre fica alguma coisa, sempre tem algum problema. E esses problemas vão se refletir sobretudo nessa fase, que é essa fase que a criança está em fusão com a mãe. E quando ela está em fusão, é o momento mais mandálico que você pode conceber de um ser humano, é quando justamente essa área do umbigo, ela fica redonda, ela fica mais esférica, fica essa coisa mais, é a experiência mais mandálica que a gente pode ver, que a forma física assume, isso do ponto de vista físico. Porque do ponto de vista energético, podemos dizer que isso é claro, isso que eu estou falando sem uma base, eu não estou falando, não existe comprovações científicas disso, existe assim especulações. A gente tem que separar o joio do trigo. E nesse contexto a gente pode dizer que o nosso campo áurico, ele é esférico. E quanto mais harmônico, mais esférico ele se torna. Quanto mais problemático, menos esférico ele fica. E essa moldagem, ela vai acontecendo a níveis sutis, que são os corpos, né? A gente parte do princípio que a gente tem vários corpos, que pode ser chamado de etérico, celestial, etérico, aí mental, emocional, vital, físico, que é esse que está aqui. E todos eles vão sendo moldados pelo tamanho dos traumas que a criança atravessa. Então, se a criança atravessa um trauma muito forte nessa fase em que ela está na barriga da mãe, a tendência é que ela vai desenvolver um traço de caráter que é chamado núcleo psicótico por uma determinada escola, é também chamado de esquizoide ou esquizofrênico por outras escolas neo-reichianas, pós-reichianas, né? Então, o que acontece? O que é isso? Não significa que é uma pessoa esquizofrênica, mas digamos que ela tem um núcleo, ela desenvolve ali, de acordo com o tamanho do trauma, proporcional ao tamanho do trauma, ela vai desenvolver um núcleo que deixa ali uma predisposição para essa criança desenvolver uma esquizofrenia. Então ela vai se manifestar de uma forma de um ego menos protegido, de uma pessoa que vai se tornar mais isolada, com uma tendência muito grande às fantasias, e a confusão, a pessoa se tornar uma pessoa confusa, uma pessoa que não consegue focar, que funciona mais com o cérebro reptiliano, mais por reações emocionais, né? Isso vai depender da gravidade do trauma. O trauma que se deu tanto no processo da gravidez, da gestação, como também
os primeiros dias, o parto, tem que se avaliar caso a caso. A tendência é que a gente sabe é que nesse contexto, desses 7 bilhões e 5.500 milhões de pessoas aproximadamente que existe agora no planeta, a gente sabe que a esmagadora maioria, vamos dizer 99,9%, você vai saber, talvez todos nós que estejamos aqui, tenhamos algum problema. A gente tem alguma esquizoidia ou algum bloqueio ocular, a gente tem algum problema. E esse problema, ele vai refletir nas outras fases. As pessoas que tiveram um trauma muito grande nessa fase, dificilmente elas vão desenvolver outros tipos de defesas, que inclusive eu falo aqui em outros vídeos, que são outros traços de caráter, ou tipologias caracterológicas, os quais eu falo aqui em outros vídeos. Essas defesas talvez elas não se desenvolvam com tamanha força que vai se refletir no corpo da pessoa, ou na manifestação da pessoa, em virtude do tamanho. Isso aqui é decisivo, tanto essa fase, quanto a fase que é chamada fase oral, fase de amamentação. Então todos nós temos, no maior ou no menor grau, um bloqueio, uma fixação nessa área. O resto a gente vai desenvolver de acordo com uma escola pós-haitiana, né, que são tipologias, coberturas que você vai desenvolvendo a partir disso. Esse aqui é a base. Esse é o que todo mundo se constrói a partir disso. E aí por que eu estou falando isso? Porque à medida em que você começa a produzir mandalas, você começa a trabalhar, sobretudo, os bloqueios que você teve nessa fase que é chamada fase oral, de acordo com determinada escola. Ou seja, você vai trabalhando os níveis de esquizoidia. Se a sua esquizoidia é muito forte, a mandala vai ter um efeito, a produção vai ter efeito, mas talvez a pessoa não consiga nem se concentrar. Se for muito forte, se for num nível muito severo, a pessoa não vai conseguir se concentrar. Vai ser muito difícil. Mas se for num nível moderado para baixo, a tendência da pessoa é que ela vai se concentrar, e isso vai ajudar muito. Por quê? Aí, simbolicamente, a pessoa vai estar trabalhando o núcleo, ela está trabalhando a base, porque o ponto, o centro, contém o todo. Hoje a gente sabe que até no contexto da física quântica, da mecânica quântica, que o próton de um átomo, né, ele contém informações de todos os outros prótons. E ele é um centro, é impressionante. A gente vê o vácuo como uma coisa vazia, mas ele é um objeto, e agora está mais que comprovado, agora com a descoberta das ondas gravitacionais. Se sabe que não existe, o espaço também é uma coisa. E aí o que acontece? Quando a gente está produzindo essas formas, a gente está mexendo simbolicamente com aquilo que de alguma forma representa a harmonia. Porque tudo, você, tudo, olha, aqui nessa pele, na sua pele, olha, não importa se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se é bonito, se você é famosa ou não é, não importa. Existe conteúdo galáctico, interestelar em você. Existe em mim, em qualquer outro ser humano. Quando não se vê isso e que você acha que a pessoa é menor, que você é melhor do que o outro, é porque a sua visão, a sua mandala não está legal. A mandala é união. E nessa união, nessa esfera, não tem menor nem pior. Somos todos uma união. E quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, mais a gente vai moldando. Não é que seu corpo vai ficar uma mandala, mas a sua aura vai lhe harmonizando e você vai desenvolvendo uma visão que vai lhe aproximar cada vez mais, dentro das suas possibilidades, daquilo do que há mais genital em você. É claro que você não vai conseguir atingir a genitalidade com todos em virtude dos traumas que você já teve. Mas você pode desfrutar o que há de genital dentro daquilo que é o seu caráter. Pô, a gente está falando grego, o que é esse genital? Genital seria um caráter puro, seria a pessoa que passou por todas essas etapas sem nenhum problema. E aí essa pessoa desenvolveu uma estrutura extremamente espontânea, verdadeira, é uma pessoa que é adaptável, é uma pessoa que está conectada com a realidade, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que está 100%, a gente não sabe o que é isso. Isso é só para os mestres, as mestras ascensionadas. A nossa mente ainda ela é coisificada, ou seja, ela é partida, por isso que é chamado traços de caráter. A gente não desenvolve um caráter, a gente desenvolve traços, pedacinhos de caráter. E o processo da construção da mandala,
até do ponto de vista terapêutico, eu até ouso dizer que quando a gente está trabalhando, a gente está melhorando, a gente está recuperando o que há de potencial em nós, o que há de verdadeiro, o que resta de verdadeiro em nós, a gente está fazendo um trabalho mandálico. E o exercício de pintar mandalas é um exercício de comunhão, de reorganização, porque você está usando ali um mapa que é análogo à estrutura mais originária de tudo e que, com certeza, reflete o nosso inconsciente. Porque não dá para... Qual é a forma do inconsciente? A gente poderia... Claro, a gente vai encontrar, manifesta nas artes, né, nas pinturas, né, seja ela abstrata, seja ela figurativa, mas podemos dizer que tudo isso converge para um ponto. Não podemos negar que a forma originária é a forma da mandala. Então é muito importante que o exercício de pintar mandalas, ele ajuda inexoravelmente você a se conectar com o que há de mais genital em você, com o que há de mais sagrado em você. Não é à toa que existem os rituais de algumas... Independente de religião, você sabe que os budistas, existe um trabalho que é a construção das mandalas de areia, os quais representam um processo de reconstrução de si mesmo. Os rituais dos índios navarros também são mandados, as danças circulares, tudo que gira sempre, aliás, tudo para funcionar tem que girar. Né? Então o trabalho de autoconhecimento é um trabalho que vai ajudar, o trabalho da mandala, ele... por lidar com formas harmônicas, por formas sagradas, né, podemos dizer nesse sentido, não religioso, ele ajuda a pessoa a ajudar a equilibrar o distúrbio que ficou ali no seu núcleo psicótico. O que ficou ali travado, se a pessoa não consegue se concentrar. E você sabe que hoje o ser humano, a média de concentração do ser humano, oscila entre 6 a 10 segundos. Isso é em virtude, pelo grau de esquizoidia que cada pessoa tem. Quanto mais a pessoa tiver capacidade de concentração, menor é o fluxo desse núcleo psicótico. Agora, é óbvio que você vai encontrar vários níveis. Isso não significa também que o nível de concentração representa um estado de evolução, mas é uma coisa muito boa para o ser humano. É você ampliar. É ampliar a concentração e ampliar a sua visão mandálica. E quando você amplia, você percebe que você pertence ao todo. E que você não é melhor nem pior do que ninguém. Você pertence. Você ali não é um ego que fica ali fadado a seguir determinado grupo, a ser assim, a ser assado, de você ser melhor do que o outro ou pior do que o outro, de você eliminar o outro, de odiar o outro. Não. Você se complementa com o outro, né? E é isso que a gente precisa desenvolver. Por isso que é tão importante a gente utilizar a mandala. E esse é um dos benefícios da mandala. É fazer com que você se unifique, que você possa entrar em contato com você mesmo, que você seja uma pessoa mais espontânea, que você seja uma pessoa mais criativa, que você seja uma pessoa mais ligada à comunidade, que você pertença, né, ao todo, né, que você seja uma pessoa mandálica, né? Saudações, se vier no seu coração cantar para isso, se inscreve aqui no canal, de repente deixa um comentário, sempre é muito bom, veja o que você, se você concorda, se você discorda, tudo isso é muito bom aqui para a gente expandir esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal, tá bom? Então olha, saudações e muita luz! Uhul!